Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre reversões de tendência, né? Como são essas reversões, né? As reversões das tendências, ela ocorre no final da tendência, né? E ela possui algumas características, né? Por exemplo, é muito comum vermos essa figura, né? Essa reversão, né? Por exemplo, o mercado está vindo aqui. Ah, o mercado vem de uma tendência de alta, né? Nesse movimento aqui. E realiza um topo duplo, né? Nos indicando, né? Essa figura conhecida como topo duplo, né? Ela nos estaria indicando uma reversão dessa tendência, né? E aqui ela também faz um movimento que chama de pullback, né? Natural o mercado realizar esse movimento, né? Esse movimento aqui, que é um movimento de rompimento e volta na linha, né? Que seria o suporte aqui e continua a cair, né? Esse é o movimento de pullback, também é natural a gente ver esses movimentos em reversão, né? Rompimento de linha de resistência. Então, vamos identificá-los, né? Esse é o gráfico do Dow Jones em dia, né? O índice. Aqui é 2008, né? Então, a gente via, né, uma tendência de alta, né? Onde a gente visualiza topos e fundos consecutivos mais altos, né? E aqui a gente observa uma reversão, né? A reversão aqui é uma reversão de topo duplo, né? A gente visualiza um topo duplo, né? Aqui tem um topo duplo. A gente vê aqui até um topo duplo, sim. Que ficaria aqui. E aqui seria esse movimento aí de... A gente poderia até puxar para cá, né? Esse movimento. Mais ou menos aqui tá bom. Aqui teria aqui um fundo, um topo duplo, né? Topo, porque é no topo, e quando é no fundo, é fundo, né? Então aqui a gente teria um topo duplo, onde ele realiza aquele processo chamado de pullback, né? A gente vê o mercado rompendo e voltando, né? E não conseguiu, né, romper a resistência e reverteu sua tendência. Olha que interessante também, né? A gente tinha a linha de tendência de alta, né? Quando o mercado fez o rompimento, ele também realizou o pullback, né? Então a gente vê que o mercado realizou o pullback no topo duplo e também, né, na linha de resistência, né, na linha de suporte, uma linha de alta, né, de tendência de alta, né? Outro exemplo que a gente pode tirar é esse aqui, ó. A gente vê que como que a tendência foi revertida, né? Com esse topo duplo e o rompimento da linha de tendência de alta, né? A gente visualiza que o mercado também estava, né, numa baixa, né? Estava numa tendência de baixa, né? E a gente percebe que ele reverteu, né? E a gente vê que ele fez essa figura, né? Essa reversão que é chamada de ombro, cabeça, ombro, né? Aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, né? Ela também é muito encontrada, né? Nos gráficos, o ombro aqui, ele, né? Não é perfeito, né? Pode ser aqui, pode ser ali. Então, aqui a gente teria o ombro, cabeça, ombro, né? Também a gente poderia visualizar essa imagem em um topo, né? Que seria também ombro, cabeça, ombro. Aqui, que seria uma reversão, né? Quando é no topo, é uma reversão para uma reversão da tendência altista para uma tendência baixista e aqui uma reversão da tendência
baixista para uma tendência altista, né? A gente percebe que aqui o mercado ele faz esse movimento, né, de fundo, topo consecutivos mais baixos, né? E no final, né, nessa cabeça, começando no ombro aqui, ele rompe, né? Ele faz ao contrário, né? De vez de deixar o topo e o fundo mais baixo, ele começa nos deixando topos e fundos maiores, né? Então, aqui a gente teria um ombro, cabeça, ombro, nos indicando uma reversão da tendência, né? Então, aqui a gente teria essa reversão, né? Uma reversão da tendência, né? Então, aqui a gente visualiza um topo duplo, né? E aqui um ombro, cabeça, ombro, né? Vamos dar uma olhadinha no gráfico do dólar também para a gente entender bem essa ideia de reversão. Aqui é interessante que ele também, se a gente pode ver um topo duplo aqui, né? Um grande topo duplo, né? Também a gente consegue visualizar, né, que um sinal que reverteu essa tendência, né? Aqui a gente também consegue identificar um ombro, cabeça, ombro, né? Vou tirar essa linha aqui para ficar mais fácil de visualizar. Essa aqui foi errado aqui. Aqui a gente visualiza também um ombro, cabeça, ombro, né, no fundo, né, onde ele já tinha, né, deixado esse suporte. Então ele fez o ombro, cabeça, ombro em cima do suporte, né, nos indicando aqui que o mercado tenderia a romper essa tendência de baixa, né? Esse é o gráfico, esse é o dólar, né? O dólar em real, né? Dividido pelo real. Esse é o ien, né? Iene, que é o do Japão, né? Eu queria mostrar aqui, ó, ele vinha nessa tendência de alta, né? Oh, meu Deus. Uma tendência de alta. E aqui ele nos deixou, né, um ombro, cabeça, ombro também, né? Ó, nos indicando que o mercado estava revertendo sua tendência, né? Novamente uma reversão. Aqui não, aqui ainda não, né? Aqui a gente conseguiu, aqui também não. Aqui seria, né? Aqui seria um triângulo descendente, né? Que também estaria nos indicando um movimento de baixa, né? Também seria uma reversão, né? Que uma alta que reverteu para uma baixa, né? Aqui também, novamente, a gente consegue visualizar esse triângulo descendente, né? Onde a gente vê topos mais baixos e o fundo no mesmo, né? No mesmo nível, né? Que estaria nos indicando perda do movimento de alta, né? Então, esse grande movimento de alta do ouro, né? Esse é o gráfico de ouro cotado em semana, né? Mais ou menos aqui, assim, daria pra gente fazer uma linha de tendência de alta, né? E aqui ele estaria nos indicando uma reversão de tendência, né? Aqui também, né? Ele nos indicou, né? Eu fiz até uma análise quando o mercado estava aqui, ó, rompendo essa bandeirinha, ó, porque olha que interessante também, né? Usando linhas de tendência de baixa, né? Aqui, né? Nesse ponto, a gente conseguiria visualizar, né, que o mercado ele estava nos deixando, né, talvez um grande ombro, cabeça, ombro. Também é normal a gente ver um ombro duplo, né? Não é tão comum, mas existe, né? Então aqui a gente poderia estar presenciando uma reversão, né, da tendência de baixa aqui, né? Eu particularmente não fico encontrando muito desenho, né, no sentido ombro, cabeça, ombro, um triângulo. Eu visualizo o mercado da seguinte maneira, né? Eu vejo uma acumulação, né? E essa acumulação ela pode romper, né? Por exemplo, aqui a gente vê que o mercado está acumulando, né?
nessa reta e nessa tendência aqui, que tem característica de baixa, né? Mas no rompimento, né, dessa figura, a gente estaria confirmando, né, a tese que essa acumulação reverteu o mercado, né? Então aqui nessa acumulação, né, nesse quadrado aqui de acumulação, né, a gente teria o mercado quando rompesse, né, essa acumulação, ele estaria nos indicando alta, né, que foi o que aconteceu, né? Aqui também, né, o rompimento de uma linha de resistência de baixa de 3 pontos, né, que é confiável, né, ainda se tratando no gráfico semanal, né? E aqui a gente tinha uma acumulação, né, uma acumulação que poderia dar continuação ao movimento que a precedeu, né? O movimento que a precedeu foi um movimento de alta, né? E aqui a gente teve uma acumulação, rompendo essa acumulação, ele nos indicaria pelo menos até aqui, né? E a gente também poderia fazer uma projeção desse movimento, né? Tamanho desse movimento, da acumulação, para cima, né? Que nos levaria no 18 mil dólares, né? Que foi a minha análise. Né? Então a gente teria, né, chegado no objetivo, e aqui a gente teria que esperar um pouco mais o mercado para ver o que ele vai dizer, né? Eu particularmente acredito muito na alta do ouro, né? Eu acredito que o dólar vai se desvalorizar bastante, mas em análise técnica a gente teria que esperar, né, talvez esse rompimento, né, do topo histórico aqui, nessa faixa de preço, mais ou menos, a gente vê que ele sentiu mais aqui, né? Então a gente teria que esperar esse rompimento para fazer uma nova análise, né? Também a gente poderia estar pensando nesse movimento aqui, né, de alta, projetar esse movimento, né? O que a gente visualiza aqui do mercado, por exemplo? A gente poderia visualizar que o mercado teve esse movimento de alta, teve uma acumulação, essa acumulação foi rompida, né? Essa acumulação vai continuar, né? Como que ela foi rompida para cima, ela continua o movimento que a precedeu, né? Então, um movimento de alta, como que ela rompeu essa acumulação, a gente estaria falando de uma alta desse tamanho, né? Seria mais ou menos bastante. Então, eu acredito sim numa alta do ouro, uma grande alta, né? Eu acredito em si na desvalorização do dólar, né? Então, nesse vídeo aqui a gente viu reversões de tendência, né? Então, só para revisar, a gente vê bastante reversões de topo duplo, né? Também temos reversões de topo triplo, né? Temos reversões de ombro, cabeça a ombro. O ombro é menor do que a cabeça, né? A gente tem essas reversões, né? Também a gente teria triângulos descendentes, nos indicando reversões baixistas, né? E também a gente teria triângulos ascendentes, né? Que é o contrário daquele triângulo ali. Aqui. E a gente teria os triângulos ascendentes, né? Opa, fiz um triângulo descendente de novo. Oh, meu Deus. Seria o triângulo ascendente, gente. O topo, os fundos maiores que os outros, né? Consecutivos. Aqui a gente teria um triângulo ascendente, né? E aqui é isso. A gente também poderia ter esse triângulo ascendente daqui, né? Vindo daqui, que foi o caso do Bitcoin, né? Vamos colocar ele rapidinho aqui. A gente visualiza, tem que ser no diário aqui. A gente visualiza, né? Aqui a gente visualiza esse triângulo ascendente, né? Revertendo essa tendência, né? Essa tendência de baixa. Aqui a gente vê uma... Aqui, ó. O mercado nos indicando
o mercado iria reverter a tendência, né? Aqui, ó, um triângulo ascendente, né? Deixa aqui pra ficar mais bonito. Pronto. Então, essas são as reversões, né? Muito interessante a reversão, né? Também a reversão, ela também, para a gente auxiliar a gente tem a linha de tendência, né? Aqui, por exemplo, a gente tinha o mercado, né, próximo dessa linha de tendência de baixa, né? Então, quando a gente percebe, ó, aqui era interessante, porque aqui daria para fazer uma entrada boa, né? A gente pegaria aqui, a gente visualizou, né? Nesse momento a gente visualizou, tá formando um triângulo ascendente, né? Tá formando uma reversão, né, de tendência, né? Então, ainda mais assim, você poderia pensar, né? Tá rompendo essa linha, né? Pode romper essa linha de tendência de baixo. Ele vai pelo menos buscar aqui, né? Pelo menos. E foi o que ele fez, né? Ele passou, quase buscou o topo histórico, mas pelo menos ele iria buscar aqui. Então, você estaria pensando numa entrada de com aqui, por exemplo, estaria pensando num risco de 4 até 8%, mas daria para fazer uma entrada aqui de um stop de 4%, né, para um potencial de ganho de 50, né? Então vamos fingir 5 para 50, né? Seria potencial de lucro de 10 para um potencial de risco de perda de 1, né? Então era 10 para 1, era uma ótima entrada, né? Ainda mais tendo essa reversão, se tratando do rompimento, né? Então, espero ter deixado claro, né, as reversões de mercado, né? Então, por esse vídeo é isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe no comentário. Não esqueçam de deixar o like, ativar o sininho. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.